Então, pessoal, falando da questão de biossegurança no laboratório, uma das coisas mais importantes que a gente já falou antes em outros vídeos, mas sempre volta a falar, é a atitude, né? Laboratório não é lugar de brincadeira, não é lugar de dar susto nos outros, não é lugar de fazer piada, né? Embora as pessoas de vez em quando façam uma piadinha ou outra, mas é um lugar onde as pessoas normalmente vão estar concentradas, tá? Então essa é a postura básica que você vai ter de ter quando entrar num laboratório, tá? Outra coisa é de como se comportar lá dentro, né? A gente muitas vezes pega alguns vícios, né? Principalmente pessoas às vezes mais antigas, pessoas que muitas vezes não tiveram uma instrução formal de como se comportar, de como trabalhar dentro de um laboratório. Eu vou falar para vocês num caso, lógico aqui a gente não vai nominar pessoas, nem laboratórios, nem locais, mas eu tive um amigo meu que trabalhava num grande instituto de pesquisa, onde se trabalhava com parasitologia. E tinha um técnico, né, que preparava a lâmina de parasitologia, né? E o cara, ele primeiro já tinha um erro muito grande, né? Ele fumava e fumava dentro do laboratório. Nesse caso que eu falo que é um vício, por quê? Porque o cara tinha uma sala separada onde só ficava ele, né, para fazer a preparação de lâminas. Praticamente só ele entrava. E de certa forma, como era uma pessoa mais velha, antiga, que já estava lá há muitos anos, ele se achava meio que o dono e desprezava regras básicas de comportamento dentro do laboratório. Qual era a coisa básica? O cara fazia lâminas de parasitas e fumava ao mesmo tempo. Imagina colocar na boca um cigarro ao mesmo tempo que você manipule, mesmo que você confie extremamente em si, tenha décadas de experiência, né, mas trabalhava com parasitas, alguns altamente patogênicos. Enfim, o que aconteceu? Por causa desse hábito de fumar, de colocar na boca um cigarro ao mesmo tempo que se trabalhava com amostras, né, de potencial patogênico, ele pegou uma infecção no cérebro e morreu, né? Então são alguns casos que a gente traz, né, que são casos trágicos, mas que falam de alguns comportamentos básicos dentro de laboratório. No laboratório nunca se fuma, nunca se coloca, lógico, até além de outros riscos, né, de incêndio, de explosão, porque muitas vezes você trabalha com materiais voláteis, mas você nunca coloca nada na boca, nem ingere nada dentro de um laboratório. Você nunca deve colocar dentro de um laboratório nada na sua boca, nem trabalhar com algo que tenha risco de cortar a sua pele, como seringas. Tudo isso tem a forma certa de ser manipulada, tá? Da mesma forma que num laboratório você expõe ao mínimo seu material pessoal. Um laboratório não é local de se trabalhar com o computador, principalmente se você tem um tablet, se você tem um celular, se você tem um computador, um laptop, você nunca coloca isso sobre a bancada de trabalho. Sua mochila, nada que vai ter um contato direto com você pode ser mantido dentro de um ambiente de laboratório. Isso é muito sério, gente. Eu tenho uma outra história, vou contar algumas historinhas para vocês se situarem, né, da importância disso. Uma vez, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu trabalhava com um amigo, né, grande amigo meu, conheci lá, paulista, mas apesar de paulista, gente boa, a gente sempre brincava um com o outro, né, e o cara trabalhava com inibidores metabólicos. Ele era bioquímico, trabalha até hoje, né, graças a Deus, está lá vivo, bem, produzindo muita ciência, com inibidores metabólicos, né? Então, o cara trabalhava, né, pipetando. Inibidores metabólicos são venenos mortais. Muitos agem diretamente
sobre a mitocôndria, né? Então é um treco que paralisa a célula a nível celular, a nível da organela que produz energia nas suas célulazinhas. Se você toma por acidente um inibidor metabólico desse, você morre na hora, sem possibilidade de tratamento. Por isso, gente, que a bancada é um lugar que você trabalha sempre como se tivesse altamente contaminado. E vou contar o que aconteceu com o meu amigo. Vou usar uma caneta aqui para me ajudar nessa simulação. Voltei e peguei a caneta. Tá? Imagina que isso é uma pipeta Pasteur. Então você tem um cara altamente treinado, tá? Que vai trabalhar pipetando, pegando substâncias, o seu inibidor metabólico e colocando lá no vidrinho de experimento. Quando eu falo altamente treinado, não quer dizer que a pessoa não cometa erros, tá? Erros involuntários. Por exemplo, nesse caso, quando ele foi pipetar, uma gotinha desse inibidor metabólico, que era um tampão, eu creio que tinha sacarose no tampão, além, né, do inibidor metabólico, caiu em cima da bancada. E ele, obviamente, como uma pessoa treinada, uma pessoa que sabe do risco de se trabalhar num laboratório, viu, olha, aqui caiu uma gotinha desse inibidor metabólico. Qual é o procedimento? Limpar. Tá? A gente sempre deve limpar a bancada e ter o maior cuidado com todo local que seja de uso comum. Seja uma bancada, seja uma balança que vai ser usada com várias pessoas, com várias coisas diferentes. Nem todo mundo é tão cuidadoso. Às vezes deixa a balança suja. Sabe de que deixa uma balança suja? Nem eu também não sei. Então a gente tem que cuidar como se fosse um veneno mortal. Mas voltando para o meu amigo, caiu uma gotinha. Ele viu que caiu uma gotinha. Nada errado em cair uma gotinha, isso acontece. Ao mesmo tempo, tinha uma mosquinha no laboratório. Eu nunca esqueci disso na minha vida. A mosquinha veio. Essa é a mosquinha. Pousou do lado da gotinha. Ela colocou a sua probóscide na gotinha para lamber a gotinha. Meu amigo ficou olhando. O que aconteceu com a mosquinha? Pof! Caiu dura com as patinhas para o ar. Logicamente, aquele inibidor metabólico foi direto para as mitocôndrias da mosquinha e matou a mosquinha quase que instantaneamente. Ele removeu a mosquinha, limpou qualquer resíduo da gotinha e seguiu seu trabalho. Estão entendendo, gente? Se ele, vamos dizer, não fosse tão cuidadoso assim, deixasse aquela gotinha na bancada. Se alguém, menos cuidadoso ainda, entrasse no laboratório com um pirulitinho na mão, imagina um pirulito, uma coisa tão inocente, e bota ali na bancada, segura, encosta na gotinha e chupa o pirulitinho. O que acontece? Em vez da mosca, ia ser a criatura que descumpriu uma regra básica, que é não se come em laboratório. Então, num laboratório, nunca aplique nada no seu corpo, nunca ingira nada. Você não come, não passa maquiagem, não passa batom, não fuma, obviamente, pelo amor de Deus, fumar nem pensar, né? Não faz nada que possa introduzir qualquer coisa que esteja no ambiente no seu corpo, tá? Nem pipeta, pelo amor de Deus. Você sabe aquelas pipetas, de vidro, né? Que você tem um volume grande. Como é que você trabalha com aquilo? Usa sempre uma pera. Nunca faça isso. Imagina minha caneta versátil, também é uma pipeta de vidro. Nem para pipetar água. Você nunca ingere nada dentro de um laboratório. Você nunca deixa sobre uma bancada nada que seja de uso pessoal seu. Nem sua mochila, nem o seu estojo, nem o seu computador, tá?
nem a sua marmita, muito menos, nem por alguns segundos, nada. Um laboratório é uma área de trabalho, tá? Onde você pode lidar com coisas potencialmente perigosas, sejam reagentes químicos, sejam contaminantes biológicos. Então você nunca ingere ou coloca nada sobre a bancada no laboratório, naquele ambiente de trabalho. Comporta-se com a maior seriedade, porque algo que alguém está fazendo assim, com uma pipeta automática, pode ser algo mortal. Pode ser não para a própria pessoa, mas para o outro. Se cai uma gotinha na bancada e aquela pessoa não vê, né? Então, a primeira coisa é a atitude, é o comportamento e esses cuidados que são cuidados básicos, tá? Uma coisa muito importante é você saber minimamente com o que se trabalha naquele laboratório. Tá? A primeira coisa, você chega no laboratório, o que se faz aqui, que tipos de reagente você usa aqui. Porque você pode ter diferentes tipos de risco dentro do laboratório. Por exemplo, se trabalha com micro-organismos, isso implica um determinado risco, um determinado tipo de proteção, um determinado tipo de equipamento de proteção individual, EPI, que você vai usar. Tá? Então, às vezes você usa um jaleco. Tá? Equipamentos básicos que você pode usar, eles podem variar no tipo, na situação, de acordo com o que é utilizado naquele laboratório. Se você tem risco biológico, tá? Você pode usar proteção de luvas, de máscara. Se você tem risco de aerossol, de coisas que pode pingar em você, nas suas mucosas, no seu olho, na sua boca, máscara você pode ter que usar, luva você pode ter que usar, jaleco você pode ter que usar. E aí a gente tem sempre aquela questão, né? O jaleco, onde é o lugar de usar o jaleco? Dentro do laboratório. Sai dele, não sai desfilando com o seu jaleco para fora do laboratório. Por quê? Porque dependendo do que for, ele pode te proteger, por exemplo, de algo que cai no seu jaleco, né? Algo que não vai cair na sua pele, mas que está ali em cima do seu jaleco. Se você tem um risco de contaminação biológica, você não vai levar isso para fora do laboratório, né? Então, a primeira coisa é trabalhar, é saber, né, quando você vai trabalhar no laboratório, a quais os riscos você está exposto. Em geral, você vai ter materiais que são inflamáveis numa determinada área, materiais que são corrosivos em outra determinada área, materiais que são riscos biológicos numa determinada área, e tudo isso você tem que conhecer, ou seja, conheça o seu ambiente de trabalho, conheça com o que se trabalha ali, quais são os riscos que você vai estar exposto, quais são os equipamentos de proteção individual que você vai ter que usar. Nós vamos falar disso, desses cuidados básicos, né, no material que a gente vai disponibilizar para vocês, com um pouco mais de detalhes, das legislações, vamos falar isso mais adiante, mas nesse primeiro vídeo eu queria, né, falar para vocês da coisa básica, do que é preciso, do que você precisa utilizar em cada situação. Você tem risco de material biológico, se você tem ácidos que podem cair sobre a sua pele, né? Então, para tudo isso vai ter uma proteção diferenciada que você vai ter que saber qual é o EPI que você vai usar e de que forma que ele deve ser usado, né? Uma outra questão muito importante quando você está trabalhando no laboratório é como você descarta qualquer coisa, né? Como é que eu descarto vidro, como é que eu descarto material. Se eu utilizei, por exemplo, uma cultura de célula, tá? Eu acabei de utilizar. Primeiro, onde é que eu vou abrir, como eu vou abrir, e depois onde é que eu descarto, como é que isso é feito. Em geral, o material biológico é sempre autoclavado, né? A gente vai falar um pouco do autoclave, de métodos de descarte e esterilização de material, né? Mas esses caminhos básicos você sempre tem que saber. Eu acabei de usar alguma coisa, onde isso é lavado, onde isso é descartado, onde é que isso é posto, para que eu não possa criar ali um ambiente de risco com os meus resíduos,
para a pessoa que vem depois. Como eu já deixei claro para você, a bancada tem que ser sempre muito, muito limpa, tá? Você acabou de usar, aquele ambiente tem que estar em perfeito estado, sem nenhum risco para o próximo. Ah, mas essa bancada é só minha. Não interessa, tá? Você tem que sempre trabalhar primeiro, como se aquele lugar estivesse contaminado, tá? Mesmo que não esteja. É um cuidado que você sempre tem que ter. E segundo, você sempre tem que, acabou de trabalhar, deixa aquele ambiente o mais limpo possível. Faz os descartes nos locais corretos. E uma coisa que é sempre importante, fundamental no laboratório: não sabe? Pergunta. Não deixa a caquinha para o próximo. Isso é fundamental, porque não há problema nenhum em não saber, mas há todo problema em você fazer alguma coisa errada, porque isso pode colocar uma outra pessoa em risco, tá? Então, pessoal, a gente vai falar nesse primeiro vídeo sobre alguns cuidados básicos, como a gente está dizendo para você, tendo em mente, em primeiro lugar, a atitude, né? Sempre pergunte, sempre saiba como fazer os descartes, sempre se comporte de forma adequada, sempre pense, né, em reduzir o risco de algo te atingir ou deixar algo ali naquele ambiente que possa atingir alguém, né? Os equipamentos de proteção individual mais básicos que a gente fala, né, são os comuns. Num laboratório, geralmente a gente vai usar um jaleco, tá? O que é um jaleco? É uma vestimenta que você vai usar só no laboratório para te proteger de coisas que possam vir a cair sobre a sua pele e também para proteger o material que você vai trabalhar da sua própria contaminação, né? Aí são duas vertentes: ou para te proteger ou para evitar contaminação no material. Vamos falar da primeira vertente. Para te proteger, o que você vai usar de mais básico? Tá? Um jaleco, normalmente de manga comprida, depende do tipo de material, do tipo de coisa que você faz no laboratório. Esses equipamentos de proteção individual vão variar, mas em geral um jaleco de manga comprida que cubra toda a parte superior do seu corpo. Para isso ele tem que estar fechado e que vá até mais ou menos abaixo dos seus joelhos, tá? Ou seja, proteger toda a parte superior do seu corpo. Abaixo dos joelhos, o ideal é que você use calças compridas, tá? Nem short, nem bermuda, nem saia para as meninas, calça comprida. Sapato fechado, nunca sandálias, para que proteja também os seus pés de qualquer acidente. Isso é o básico do básico. Dependendo da situação, dependendo do que você vai fazer, o ideal também é que você use luvas. Aí é um caso para te proteger se você vai manipular algo que possa fazer mal a você, que possa queimar a sua pele, que possa ser um agente biológico contaminante, tá? Nesse sentido, você pode ter que usar também máscaras para te proteger de respingos de algo que possa também te afetar, seja um ácido, seja um patógeno, dependendo do caso. No caso você ter principalmente dispersão de gotas, de aerossóis, você pode ter que usar um óculos protetor, dependendo do caso, né? Então isso é o básico para te proteger. O tipo de luva, o tipo de máscara, o tipo de óculos vai variar de acordo com o que você está usando. Você pode ter que usar uma coisa ou não. A gente fala de um outro aspecto importante, que é a via contrária, né, de impedir que você contamine o material do laboratório. Por quê? Porque a nossa roupa normal, que a gente usa na rua, também, por outro lado, vai ter poeira, vai ter contaminantes, né? Então, principalmente quando você trabalha com organismos em condições de esterilidade, você pode ter que usar roupa protetora pelo sentido contrário, não para se contaminar, mas também
né? Isso é o primário, mas para que você também não contamine o ambiente. A gente depois vai mostrar para vocês, mais adiante, como é que se trabalha, por exemplo, numa câmara de fluxo laminar, que é um ambiente estéril, onde você vai trabalhar com meio de cultura, com culturas de célula que não pode ser contaminados. Para isso, você também vai usar o jaleco, lembra dessa via de mão dupla, não te contaminar e não permitir que a sua mão, que veio de fora do laboratório, contamine também alguma coisa, né, que está ali, sua cultura de célula, seu meio de cultura. Você vai ter, obviamente, sempre que se lavar bastante a mão, manter o seu jaleco limpo, veja que ele vai ser introduzido naquela câmara. Para isso é importante que ele também não saia do laboratório, seja exposto a poeira, enfim, a elementos particulados. Você normalmente vai usar luva, nesse caso não para se proteger. Mas por que você usa luva para não contaminar o material? Ora, porque a superfície da sua pele é muito irregular. Você tem uma camada de óleo, de gordura. Nessa camada de óleo de gordura, que a gente retira um pouco quando lava com sabão, né? A gente tira a gordura na nossa pele, tem bactérias. Mas como essa superfície é irregular, vai continuar tendo bactérias, mesmo que em menor quantidade. A luva é uma superfície lisa, muito mais lisa que a sua pele, e muito mais fácil de limpar, com menor possibilidade de ter contaminação. Então, por isso que você também usa luvas para impedir que a sua pele vá contaminar o meio de cultura quando você usa uma câmara de fluxo laminar. Outra questão é o uso de máscara, que te protege, lembra que eu já te falei de gotinhas que podem cair, mas também evita que você emita aquele famoso perdigoto, ou aquela gotinha de saliva, ou mesmo na sua respiração, porque nós temos fungos, nós temos bactérias nas nossas vias respiratórias. Muito embora a câmara de fluxo laminar, que a gente vai falar mais adiante, tem um fluxo de ar estéreo de dentro para fora, se você não usa máscara, você aumenta o seu risco de contaminação. Cabelo preso, tá? Você também deve usar máscara. Se você usa barba, também aumenta o risco de contaminação. Touca, para impedir que seu cabelo, que vai ter vários fungos, bactérias, né, possa de alguma forma contaminar o seu material. Muitas vezes é necessário usar touca. Óculos protetores, depende do caso, é mais para te proteger, né? Em geral, no fluxo você não precisa. Tem fluxo, dependendo do material, da patogenicidade, do tipo de fluxo que você usa, você também não usa máscara, né? Você tem uma parede de vidro na sua frente, usando corretamente, você não vai precisar usar a máscara. Ou seja, tudo isso é relativo, mas a gente está falando da regra básica. Obviamente, quando você está manipulando micro-organismos, a atenção é redobrada. Não pode falar, não pode, obviamente, pelo amor de Deus, comer, né? Fazer qualquer outra coisa que tire a sua atenção do seu material, pode levar ou a uma contaminação do seu material ou uma contaminação sua pelo material, né? Então veja que são muitos cuidados, e o principal de tudo isso é saber quais são as condições do seu laboratório, em que você vai trabalhar, no que você vai trabalhar, as quais riscos você vai se expor e quais riscos você pode também expor o material, né? Tem alguns vícios de trabalho que são às vezes até perigosos. Por exemplo, né, quando você usa um fluxo laminar, você jamais deve usar um bico de Bunsen, que é um outro material esterilizante, é como se fosse a chama de uma lamparina, para trabalhar dentro de um fluxo laminar. Tem gente que faz isso, é algo completamente errado. E o que eu já vi acontecer? Uma outra questão de risco por, né, as pessoas não saberem trabalhar, não se informarem com alguém mais experiente e causarem acidentes. Por exemplo, você trabalha com um bico de Bunsen dentro do fluxo laminar, é algo errado. Você não trabalha com chama dentro de fluxo laminar.
e limpa as mãos com álcool. Imagina, você pega álcool 70, bota na sua mão e lá dentro você tem uma fonte de fogo. O que a pessoa faz? Já viu antigamente, né, quando eu era criança, mamãe limpava frango em casa. Então botava o frango na água fervendo para tirar as penas. No final, gente, vocês nunca viram isso, vocês já compram o frango congelado. Mas antigamente se fazia isso com frango vivo em casa. Você pegava o que restava das penas, né, na carcaça do frango, botava álcool e tacava fogo para queimar. É mais ou menos essa cena. Alguém mete a mão cheia de álcool num fluxo laminar que tem um bico de Bunsen, ou seja, uma chama, pega fogo no braço, queima os seus cabelinhos do braço todo, ainda fica, né, além do risco de um dano maior, aquele cheiro de frango queimado dentro do laboratório. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, é só para a gente dar uma ideia, né, dos cuidados básicos que a gente sempre vai repetir, do que você não vai fazer. Isso é o mínimo do que fazer, do que não fazer dentro do laboratório. Conheça o seu laboratório, use os EPIs, tenha muito cuidado, tenha uma atitude séria, né, de respeito quando você trabalha dentro de um laboratório. A gente vai detalhar isso aí com mais informações para vocês a respeito da biossegurança, para que você não se coloque em risco, não se coloque os outros em risco e tenha, acima de tudo, uma atitude correta ao trabalhar dentro do laboratório. Certo? É isso aí.